Fala galera, Felipe Vieira aqui, design front-end sênior com mais de 16 anos de experiência na área. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que é específico para o meu módulo do Cursor, tá? Eu tenho um curso, né? Eu vou deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem dar uma olhada, né? De low code, eu englobo tudo, desde a concepção do aplicativo até a entrega em produção, todas as features, todos os programas que a gente usa, passa pelo Bolt, pelo Lovable, Windsurf, então a gente tem bastante conteúdo lá. E tem esse módulo aqui, que é um módulo de como criar um produto do zero, com a ajuda da inteligência artificial, como a gente vai criar a base, né, do produto, né, todas as features e tudo mais. Então a gente precisa utilizar a IA de uma forma correta, e hoje eu vou trazer para vocês esse pedacinho. O curso é uma coisa bastante avançada, tá? É uma coisa que o pessoal não ensina, você não vai achar em nenhum outro canal falando sobre isso, né, como utilizar da melhor forma possível para a gente fazer um aplicativo do zero. Você pode usar a IA e ficar conversando com a IA para ela gerar para você isso, né, mas esse approach que eu estou trazendo aqui é um approach profissional, né, o que os profissionais fazem aí no mundo afora, como eles utilizam o cursor de forma mais profissional. E hoje eu vim trazer especificamente para vocês que me seguem e tudo mais, tá? Vocês vão ver como a diferença de desenvolver utilizando essa ferramenta, tá? Então, sem custo nenhum, vocês vão saber uma das coisas mais importantes que eu utilizo aqui no background do meu flow de desenvolvimento. Vamos lá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar um dos MCPs mais importantes no desenvolvimento que a gente faz, tanto o cursor Windsurf, a configuração é a mesma, tá? Muda um pouquinho ali o formato de como acessar a configuração do MCP, mas é tranquilo, tá? O MCP que a gente vai usar é esse cara aqui, ele é open source, chama Cloud Task Master, tá? O que ele faz? Ele encapsula a nossa ideia de uma forma que o cursor entenda melhor, ele gera roles, gera etapas, então a gente não precisa ficar pensando muito nisso, e isso economiza token, economiza a parte que a gente usa ali de usage do próprio cursor ou do Windsurf, tá? Então a gente ganha de todos os lados, a gente tem uma aplicação mais segura, mais completa, melhor formatada, tá? E a gente não precisa ficar gastando muito tempo com correção de bugs, porque ele tende a gerar menos bugs, tá? Então, para começar, o que a gente vai fazer? Vai ter esse cara aqui, que a gente vai acessar, né? No GitHub, no próprio GitHub aqui, e a gente vai basicamente seguir as informações que ele pede aqui no README dele, tá? A gente tem duas formas de utilizá-lo. A gente pode fazer clone do projeto e utilizar local, né? A gente abre o nosso projeto normal e utiliza ele, né? Que é essa parte aqui, ó, usando a linha de comando, né? A gente vai ter que instalar ele global ou instalar ele aí local com o nosso projeto, o projeto que a gente está tentando fazer. A gente vai dar um init e vai seguir as informações aqui. Como isso é um pouco verboso, tem que fazer isso para todo projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a abordagem via MCP, que é tranquilo. Aqui, na própria configuração do MCP, aqui no meu Windows, você provavelmente está usando o Windows aí, usando este comando não vai funcionar. Vocês podem testar o comando direto para ver se funciona. Aqui no meu não funcionou. Eu tive que fazer um debug para ver o porquê não está funcionando, eu fiquei olhando os logs lá e tudo mais e corrigindo ponto a ponto, tá? Eu vou trazer para vocês o formato que corrigiu para mim. Então, tendo em mãos o repositório, o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês separado, para vocês terem uma noção das configurações, tá? Vamos voltar ali no cursor. Aqui está meu cursor aberto. O que vai acontecer? A gente vai ter que vir aqui em Settings, tá? E MCP. Aí vai abrir essas informações, que é essa informação do lado, e a gente vai colocar aqui Add New Global MCP, vai abrir esse arquivo aqui, JSON. O que acontece com esse arquivo aqui? Se a gente voltar lá, ele dá
esse cara aqui. A gente vai copiar daqui, ó, do nome dele até o segundo fechamento do bracket aqui, ó. Vai copiar, aí vai voltar lá, vai dar o Enter em qualquer um. Aqui eu tenho vários, tá vendo? Supabase, tudo mais. A gente só vai dar um Enter e vai colar. Colou, salvou. O que vai acontecer? A gente vai voltar aqui e vai dar o refresh para ele tentar pegar. Quando ele funciona, o que acontece? Ele lista todas as tasks que ele precisa para funcionar. Se não tiver listado é porque não está instalado corretamente. Se for o caso de vocês, que não está instalado corretamente, vocês vão ter que passar mais 2 caras para ele fazer a instalação à parte, tá? Então, além de instalar o Taskmaster, que é o que a gente está usando, você vai ter que instalar o Fuse.js e o FastMCP, tá? Então vai ter que instalar os dois. Então, basicamente, você vai colocar esses 2 caras a mais aí na configuração do seu MCP. Configurou, salvou, voltou aqui, clicou em refresh, ele vai carregar. Normal aqui, está instalado, tá? Um segundo ponto é que tem um env aqui embaixo, tá vendo? Para utilizá-lo, a gente vai ter que utilizar alguma key de algum LLM aí, tá? O que vocês tiverem, vocês preencham aqui. Eu tenho da Anthropic, da Perplex, da OpenAI, da OpenRouter e do Google, tá? Se não me engano, o Google dá para você gerar uma e fazer a utilização gratuita de alguns com alguma limitação, mas a limitação é bem grande, então dá para você usar bem ele aqui. Então deem uma olhada lá no Google, veja se vocês conseguem free. Eu sugiro vocês assinarem, não é bem uma assinatura. O que acontece com o uso de quê? Porque é diferente quando a gente usa o Claude Sonnet ali direto no navegador, ou OpenAI, ChatGPT direto no navegador. Ali tem uma mensalidade que a gente paga para acessar aquilo lá. Parte de API é a parte do Dev Mode deles, então é separado. Essa parte de Dev Mode que a gente tem que fazer, a gente faz o cadastro normal, mas a gente coloca crédito, entendeu? É um pré-pago. Então a gente coloca lá, depende de cada ferramenta, é um limite. Se não me engano, são $10 o mínimo. A gente coloca $10 na nossa conta, gera a key, pega a key e com essa key a gente consegue fazer o desenvolvimento da onde a gente quiser usar. Se a gente quiser implementar em algum software, a gente consegue, é tudo através dessa API Key. Então são 2 coisas separadas, o ChatGPT ali para a gente usar e a parte do Dev Mode. Não são juntos, não, a gente não assina e ganha isso, entendeu? Então são coisas separadas, a gente não precisa assinar para ter API Key e a gente não tem acesso ao Pro se a gente pagar API Key. Então, para fazer essa separação para vocês. Para gerar key, para quem não sabe, a gente vai ter que entrar. Eu vou mostrar para vocês da OpenAI, tá? E do Cloud, para vocês verem a diferença. Se a gente entrar aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, da parte do cloud, a gente vai ter que entrar em platform.openai.com, tá? É esse o endereço. Entrando nisso, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter API Keys, tá? Tá vendo? Eu tenho uma pancada de API Keys aqui que eu uso. O que a gente vai fazer? Aqui no caso da OpenAI, a gente vai criar um secret key, vai colocar um nome, selecionar um projeto, né? Aqui você pode deixar o default, se vocês não quiser organizar melhor ou fazer por vários projetos, pode colocar um default aqui, colocar um nome para você poder identificar da onde está vindo e create secret key, você vai copiar ela. Copiou esse cara, você vai colocar lá onde está OpenAI Key, tá? Você vai colocar lá, salvou o seu arquivo JSON, ele já vai estar tranquilo para usar. O Cloud é semelhante. Aqui eu estou na parte do front, tá vendo? Essa é a parte do front. A parte do front, ele não gera key, tá? Então a gente tem que pegar a parte do dev. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Que é a parte do console.anthropic.com, tá? Esse cara aqui, demora um pouquinho para carregar, é a parte dev mode do Anthropic, tá? A gente clica aqui, ó, Get API Keys, ele já vai para o nosso API Keys, tá vendo? Eu tenho aqui 4.
A gente vem aqui, ó, Create Key, a mesma coisa, coloca um secret, tem um workspace igual ao OpenAI, adicionou, copiou, você tem a key dele também. Para você colocar aqui, você tem que entrar em Billings, tá vendo? Eu tô com $10 e colocar o seu cartão de crédito, colocar para comprar, tá? E ele, quando chega em $5, ele faz a compra de mais $10, é automático, tá? No OpenAI é semelhante, tá? Eu acredito que seja $10 também, e ele faz a compra de 5, tá vendo? Quando o meu crédito chegar a 5, ele vai comprar 10, tá? Eu tô com 8 aqui de crédito. Os créditos costumam ser bem tranquilos, tá? Você não vai... Se você usar em um projeto, 2 ou 3, você vai gastar uns 5, $4 por mês, aí no máximo, estou no alto, se você torar de requisição. A não ser que vocês usem modelos muito lançamento, geração de imagem, que são onde que pega um pouquinho mais de crédito. Geração de texto ali é tranquilo, tá? Então, se a gente voltar ali para a parte dos MCPs, a gente carregou o MCP, a gente já pode fechar. Ele já vai carregar aqui, tá? Mas o que a gente vai fazer? Ele vai estar vazio aqui eu já dei init no projeto, mas ele vai estar vazio para vocês, aí vocês vão escrever isso, can you please initialize Taskmaster AI into my project? Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o MCP tool fazendo o initialize do seu projeto, tá? Ele vai falar que tudo que ele vai fazer, blá 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 blá. Aí ele vai criar todos esses arquivos para você e vai te dar os próximos passos. Que ele coloca aqui, cria um arquivo PRD-TXT com a descrição do seu projeto, um script PRD-TXT. E ele te dá esse cara aqui, tá vendo? Após criar, aí você volta aqui e roda. O que a gente vai fazer? Você pode preencher aqui manual, com as coisas que você quer fazer no sistema de vocês. Mas, para ficar melhor, o que a gente faz? A gente copia esse cara aqui e a gente vai entrar na nossa ferramenta que a gente usa, só o ChatGPT, qualquer uma que você use no seu dia a dia para conversar, tirar dúvida e tudo mais. Normalmente o pessoal usa o GPT mesmo, tá? Eu não. Eu uso o Max AI para isso. Eu já tenho um vídeo específico sobre o Max AI, tá lá no meu canal do YouTube. Vocês podem dar uma olhada. Que eu explico certinho como que uso e tudo mais. Basicamente, o que ele faz? Aqui, através dele, eu tenho acesso às melhores LLMs do mercado, direto de uma interface só, tá? Então, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo, basicamente, ter acesso a todas, pagando uma subscrição só. Então, eu não preciso pagar $20 para a Cloud, não preciso pagar $20 para o OpenAI, não preciso pagar $20 para o Grok. Eu só pago, se eu não me engano, são 16 ou $18 por mês, esse cara, e eu tenho acesso a todas, tá? Então, fica uma dica aí para vocês, se vocês quiserem adquirir, tá? Tem um link também fácil, se vocês quiserem dar uma olhada, no link da descrição desse vídeo vai estar aí também o link para vocês acessarem e conhecerem a ferramenta. Se não, vocês entram no GPT e façam a mesma coisa. Você vai falar o seguinte para ele. Primeiro você vai vir com a sua ideia. Eu quero criar um app de geração de prompts para apoiar o desenvolvimento de projetos, tá? Vamos supor que a gente quer criar um aplicativo semelhante que o Taskmaster faz, tá? Só que interface web, lá não precisa fazer toda essa parte de codificação e tudo mais, e a gente consegue ser um pouco mais personalizado, a gente consegue colocar pesquisa de mercado aí no meio, fazer algumas coisas com o MVP precisa para a gente saber antes de começar o desenvolvimento e tentar pivotar ele e ganhar tudo, tá? Então, a gente vai fazer isso, lá, criar um app de geração de prompts para apoiar o desenvolvimento de projetos. A gente vai escrever mais sobre ele e, com base nisso, preencha esse modelo, tá? Ele vai preencher para a gente. O que tem mais aqui que a gente pode utilizar para ficar bem redondinho e a gente conseguir aí cobrir todas as áreas? O que eu uso bastante, né? Fora aqui o Max AI, que eu uso bastante. Tem uma ferramenta que eu até sugiro, se vocês
gostam bastante de parte de pesquisa, utilizam bastante isso no dia a dia de serviço de vocês, é assinarem a parte do Gemini, tá? O Gemini é muito bom para busca, é muito bom para gerar relatórios, gerar documentações e para fazer pesquisa de mercado. Principalmente para vocês que querem pivotar produtos na web, é muito importante pesquisa prévia. Porque às vezes a gente tem uma ideia que na nossa cabeça faz sentido e a gente não tem conhecimento se já existe uma ferramenta dessa, até free, que faça isso, tal, ou o nível de possível uso dessa ferramenta. Às vezes é um problema tão específico que só faz sentido para um nicho muito afunilado, você vai ter que gastar muita grana para trazer esse cara para comprar o seu software. Então não faz sentido muitas vezes você pivotar isso, faz sentido você criar para você, para auxiliar o seu serviço e não transformar isso em produto, a não ser que você tenha bala na agulha e consiga aí suportar 1 a 2 anos sem ganhar muita grana, né, até ele virar um produto legal e você poder começar a ganhar dinheiro. Então, o que que a gente usa? O que eu uso e que o pessoal usa? Eles usam esse cara aqui, ó, o Notebook LLM. Ele é free também, vocês podem acessá-lo de forma gratuita, mas eu aconselho vocês a pagarem, tá? Porque eu acho bem interessante o que ele entrega, tá vendo? Eu já tenho o Plus, porque eu pago o Gemini, tá? Mas a gente consegue utilizá-lo de forma gratuita. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo cara aqui, porque aqui é a última geração que eu fiz, tá? Aqui, deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer a criação de um novo. E aqui a gente vai clicar em descobrir fontes, tá? E aqui a gente vai falar sobre o nosso produto, tá? Quero desenvolver um web app que gere todos os documentos necessários para ser desenvolvido uma aplicação web, seja requisitos de negócio, seja requisitos funcionais, seja features que o mercado quer, seja stack de front-end, back-end, estrutura de pastas e organização, precificação e banco de dados. Ela deverá gerar todos esses documentos que posteriormente informaremos uma LLM tipo Lovable ou Replit ou Cursor para ele gerar o app de forma mais profissional e com menos erros. Com base nisso, você deve pesquisar se tem ferramentas iguais que façam a mesma coisa, quais features eles possuem, qual preço eles cobram e como. E uma coisa muito importante quando a gente está fazendo isso é features que não possuem, mas as pessoas gostariam que tivesse. Procure em fóruns como Reddit. Então, o que acontece aqui? Basicamente, o que a gente está falando aqui? Isso aqui é uma análise de negócio básica. Né? Todo software que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer essa análise de negócio. Se vocês não fazem, vocês estão errando e possivelmente o produto de vocês não vai dar certo. A gente precisa fazer a análise de negócio. Isso é uma coisa muito importante quando a gente está tentando produzir um produto, tá? Eu já fiz várias startups, já produzi várias startups e a maioria delas que não deu certo foi por causa de análise de mercado que inexistente. Teve uma ideia, falei, nossa, essa ideia é muito foda, não tem aplicativo que faça isso, eu vou fazer um aplicativo e vai dar super certo. Não deu.
Então, a gente precisa ter muito isso de análise de mercado ou alguém que conhece muito o nicho que a gente está entrando, tá? Que é o famoso Product Owner, que a gente tem nas verticais de Big Techs, mas quando a gente vai criar um produto, a gente tem a nossa ideia, a nossa necessidade. Não tem um cara que sabe tudo daquilo, tem a gente e a nossa necessidade, então é um pouco diferente. Com pesquisa a gente consegue afunilar isso e ajeitar isso de uma forma melhor, tá? Então isso é muito importante. Então a gente vai fazer isso, vai dar um enviar aqui, e vai fazer uma pesquisa prévia aí, para trazer as fontes para a gente, tá? Olha lá. Ele está fazendo algumas pesquisas de criação de aplicação, tá vendo? Stack tecnológica, estruturas, blá blá blá. Então vamos importar, que eu acho interessante esse cara. E a gente não precisa fazer tudo de uma vez, tá? A gente consegue fazer mais fontes separadas. Tipo, primeiro análise de stacks do mercado, depois análise de banco de dados, depois análise de negócio. Então a gente consegue fazer separado e juntar tudo aqui, tá? O que ele trouxe aqui pra gente? Os três fornecem panorama abrangente, desenvolvimento web, abordando desde estrutura básica, discute a importância de três stacks tecnológicos, blá blá blá. Tá. O que a gente vai colocar aqui? Preciso de análise de ferramentas semelhante ao que tinha pedido. Que já existe. Ferramentas que já existem. Tá. Que ele não fez isso no primeiro prompt. Então a gente reforça aqui que a gente precisa que ele pesquise no mercado. A edição de vídeo não é legal. Aqui pode até ser. Geração modelo 3D não preciso. Que pode ser. Então de marketing não preciso. A gente importa. Que a gente pode pôr também, tá? A gente pode pôr alguma ferramenta que já exista, que a gente já conheça, que são os nossos concorrentes, tá? Se você tiver algum concorrente aí, você pode passar aqui. Preciso que busque ferramentas semelhantes a. Esse cara aqui faz basicamente o que a gente está tentando fazer agora, tá? Aqui não precisa. E aqui não precisa, tá? Vamos importar. Então, tá vendo? A gente vai fazendo pesquisas e vai adicionando contexto para ele, tá? Aí aqui, ó, a gente pode, deixa eu só voltar, que eu copiei outra coisa, e perguntar para ele, com base em tudo que ele pegou aí, ele vai fazer uma pesquisa e vai trazer para a gente. Porque o notebook LLM é legal quanto a isso, porque a gente consegue editar um pouco mais as fontes que ele procura. É um pouco mais trabalhoso, mas dá um resultado mais assertivo, tá? Então vocês podem utilizar isso. Se não, vocês podem utilizar diretamente, tá? Aqui, ó. Aqui. Ele já colocou, ó. Sua ideia de uma aplicação app, gera documentação, blá, blá, blá. Vamos analisar as fontes. Codec Guides. Ferramenta mencionada num fórum, parece ser mais próximo, blá, blá, blá. Aí, ele juntou aqui, ó, tá vendo? Ó, features que as ferramentas possuem. Aí o Copysmith, o ClickUp, blá blá blá, aí a parte de preço e tudo mais. E a gente, com base nisso, a gente vai conversando com ele e vai refinando mais isso até a gente ter um compilado final. O que a gente pode fazer com o Gemini direto? A gente pode vir aqui usar, eu não sei se está livre para todo mundo 2.5 Pro com Deep Research, tá? Ali no notebook LM, vocês podem utilizar, que é free. Aqui eu acredito que seja pago, deem uma olhada. Mas acredito que dê para usar o Deep Research em outro nível, não no 2.5 Pro, mas no 2.0. O que a gente vai fazer? A gente vai colar o mesmo prompt que a gente rolou de lá, e a gente pode falar aqui, ó, um concorrente seria, e a gente cola o URL do concorrente, e seleciona Deep Research, dá o play, e ele vai fazer a nossa pesquisa ali, tá? Pesquisa prévia. Primeiro, ele faz um deep thinking do que ele precisa buscar. Ele monta um próprio prompt e manda pra gente falar, tá ok, esse cara aqui é isso mesmo que você precisa? Se for isso mesmo que precisa, a gente dá ok e ele vai fazer a busca pra gente, tá? Vendo? Esse é o plano de pesquisa dele, tá vendo?
ele vai fazer análise de concorrência e tudo mais, tá vendo? Ele vai fazer uma série de coisas e estruturar isso num doc. A gente vai dar iniciar a pesquisa e ele vai começar a pesquisa. Normalmente ele procura em bastante site, bastante coisa atualizada. Eu já tive pesquisa que ele procurou em mais de 160 locais para montar uma documentação. Aí, aqui a gente vai vendo o raciocínio que ele está fazendo, tá vendo? Primeiro ele pegou o Codec Guide, blá blá blá. Aí ele está procurando similares no mercado, ó lá. Aí ele procurou em todos esses itens aqui, ó. Ferramentas similares ao Code Guide para ter insumos para gerar tudo que a gente precisa para fazer o nosso, tá? Aqui ele está precisando nesses 15 sites primeiramente, né? Vamos ver. Normalmente ele demora, ele já colocou mais sites, só 26. Normalmente ele demora um pouquinho, tá? Demora aí 5 a 10 minutos a pesquisa, dependendo de quão profundo e quantos níveis de pesquisa ele está sugerindo que a gente faça. Então, é um pouquinho profundo, tá? Então, pessoal, finalizou aqui, tá? A gente for ver, ele já fez para a gente, né? Todo o estudo. O que ele pediu aqui, ó? Introdução à oportunidade de mercado, a nível de oportunidade que a gente tem, tá, uma síntese das descobertas, recomendação de estratégia, análise profunda do contexto do mercado. Então são todas informações que ia demorar muito para a gente levantar sozinho, entendeu? Ele pegou o concorrente que eu citei, olha lá, funcionalidades, requisitos, recomendações de stack, design de esquema de base de dados, pegou a precificação desse cara para mostrar para a gente, ó, pontos fortes, pontos fracos, olha lá, profundidade e qualidade dos documentos gerados, opções de personalização, eficácia real na preparação para geração de código por LLM, interface experiência utilizador, feedback da comunidade. Ele não conseguiu achar, tá vendo? Ausentes nas informações. Aí pegou esses caras, Mutable AI, Step Size AI, FigJam, Code Design, para fazer mais ou menos um deparo ali, ver qual que a gente consegue comparar, né? Aí fez as comparações das funcionalidades, tá? Olha lá, discussões no Reddit abordam IA para engenharia de requisitos, tá vendo? Então é uma necessidade de mercado e ele já pontuou aqui, ó. Olha lá, crítico para ajuste de produto e mercado. Poderia ser informado por ferramentas como Logo ou input direto atualizador. Que é coisas internas de produtos de vibe code, né? Que eles deveriam fazer, eles fazem isso em certo nível, mas não tão profundo assim como a própria Code Guide faz, tá? Tem mais informações aqui. Aí tem aqui umas funcionalidades para comparar, tá? As oportunidades, os valores deles, blá blá blá, os limites de cada plano, aí a parte de precificação, como ficaria, e aqui os desejos das descobertas no Reddit e outros fóruns do que o pessoal fala. Utilizadores de Recombinator expressam a capacidade de IA para ajudar a escrever documentos e requisitos de produtos, que são os famosos PRD, tá? Destacando como tarefa morosa, porque é chato mesmo. Procura por histórias de utilizadores geradas por IA. Então, tá vendo? Frustração geral com a sobrecarga de documentação. Ó lá. Frequentemente é considerada documentação tediosa e demorada. Interesse em IA para engenharia de requisitos. Mostra curiosidade e algum ceticismo sobre o papel de IA, captura e definição de requisitos. Ele levanta os principais pontos problemáticos, funcionalidades desejadas, ó, e a preocupação dos utilizadores, identificação de diferenciais. Aí ele prioriza as funcionalidades que esse MVP pode ter, ó lá. Alta prioridade, geração de PRD, geração de história de utilizador, documentação técnica e formatos de output otimizados. Aí média prioridade, requisitos funcionais, recomendação de estrutura de pastas, funcionalidades, colaboração para revisão. E baixa prioridade é uma documentação para monetizar o MVP. Aí beleza, ele faz considerações finais aqui, visão de futuro, olha lá. Então, aqui a gente já tem o nosso documento total aqui, a gente vai simplesmente copiá-lo e a gente vai entrar no Max AI lá e colocar aqui, ó. Ele está anexando como fonte, tá? Ele não vai anexar
como texto direto aqui. É como fonte para ele pesquisar, tá? Só colocar aqui, ó, no doc em anexo, para não ter dúvida, tá? Aí ele vai preencher isso pra gente, a gente vai dar o play aqui, ele vai pegar o contexto desse texto que a gente mandou para ele e vai preencher aquele texto pra gente. Vocês viram que é um processo um pouquinho devagar, mas isso economiza muito token, isso economiza muito bate-cabeça no nosso MVP, tá? A gente consegue ser mais assertivo em quais features a gente vai pôr nessa primeira visão, quais features a gente vai implementar depois que estiver no mercado, tá? Aí beleza, olha lá, page integrações, olha lá, ele já fez o MVP pra gente, olha lá, Futuro Enhancements. Aqui vocês podem até dar uma olhada e tirar algumas coisas que vocês não querem, porque como ele faz uma pesquisa muito aprofundada, tem algumas features que é muito longo prazo e às vezes nem faz sentido a gente pôr, porque a gente tem que sentir como usuário dar o feedback de uso nessa ferramenta, qual o perfil do cara que está pagando, para a gente focar em resolver problemas no perfil do cara que está pagando, e não no geral, tá? Então, tem coisas que a gente pode tirar desse estudo final. Aqui, eu só não vou tirar porque vai demorar para eu poder editar e tudo mais. Eu vou copiar exatamente o que ele deu aqui e vou colar lá e vamos ver qual é que é. Mas o ideal é vocês refinarem isso, tá? Se a gente voltar aqui, ele fala para a gente fazer um arquivo prd.txt dentro de scripts. Então a gente clica no botão direito, new file, prd.txt e cola esse cara aqui, tá? Salvamos, beleza? Aí salvou, me avisa para o PRD ou deseja ajuda a criar. Beleza. Já criei. Continue. Vamos ver os próximos passos que o MCP, olha lá, ele vai fazer o parseamento desse documento PRD que a gente acabou de criar. Se a gente abrir aqui, a gente vai enxergar alguns passos que ele está fazendo, tá? Por enquanto, ele só está chamando o MCP, né? E ainda ele não gerou nada ali para a gente. Por acaso aqui, ele está demorando. Vamos dar um skip, continue. Prossiga. O porquê ele está demorando ali. Boa, galera, terminou aqui, ó. Tá vendo? Ele processou e foram 20 tasks geradas a partir desse cara aqui, ó. Desse prd.txt. Aí pede para a gente visualizar, expandir as tasks complexas em subs, se necessário, e começar a implementação conforme o plano. Deseja ver a lista de tasks, expandir alguma task ou seguir. Beleza. Antes de a gente vir aqui na lista de tasks, ele fez task JSON, tá vendo? E dividiu o sistema em todas essas tarefas, tá? Aí, o que faríamos aqui? Ó? Setup Project Repository and Base Structure. Beleza? Então, vamos pedir para ele começar, certo? Inicie a implementação das tasks, conforme o plano. Olha, ele pegou a task 1, ó, plano de implementação, criar estrutura, monorep com pacotes para front e back-end, inicializar o Next com TypeScript, Express, blá blá blá, e criar readme. Pode executar cada etapa automaticamente. Vamos ver se ele se autogerencia ou ele vai ficar pedindo para a gente ficar dando uma olhada. Ele está pedindo para criar 3 caras, uma pasta front-end, uma back-end e uma shared. Aí ele criou um ponto GitHub e criou um README. A gente minimizar aqui, deixa eu dar um refresh. Ele cria também a parte do rules, do insert, tá vendo? Ele já cria pra gente, tá vendo? Toda a parte de rules. Se a gente for o insert tá aqui, o cursor fica aqui dentro. Ó. Rules, tá vendo? Então ele se autogerencia já. Agora, aqui ele tá falando se é para usar o Turbo Pack. Eu vou deixar sempre no default, tá? Tudo que ele pedir para fazer, a gente vai só dar Enter para ele fazer o default dele mesmo. Então, recapitulando, basicamente o que a gente fez,
foi pegar, instalar um MCP desse cara que gera esses steps, né? Configurar ele com as nossas keys, aí pegar e fazer uma pesquisa de mercado com a ideia que a gente quer, fazer um compilado bem completo disso. Aí, com base nisso, a gente pega o exemplo do PRD que o próprio MCP nos dá e fala para o OpenAI, GPT, MaxAI, converter a nossa pesquisa no formato do PRD. Aí ele vai dar a resposta para a gente e com isso a gente consegue dar o init aqui e ele fazer a geração para a gente. Aqui ele está fazendo já a parte do repo. Vamos só ver aonde que ele está criando. Packages, pasta packages. Aqui, ó, packages. Então ela criou shared, que não tem nada. Front-end, ó, ele já definiu aqui. E o back-end ele vai fazer agora, acredito eu. Olha lá. Voltou, abriu o back-end, deu um init e está fazendo a configuração também do nosso back-end. Pessoal, o Docker Compose está vazio, então provavelmente ele vai fazer isso depois. Ele está querendo instalar o Prettier, pode instalar. A gente só vai acompanhando para ver se ele pede alguma coisa aqui para gente ir assinalando enquanto ele está fazendo toda a configuração, tanto do back quanto do front. A gente precisa clicar dentro, tá? No terminalzinho que abre aqui do lado direito e escrever Y de yes para ele continuar a fazer as configurações. Aí ele está pedindo o link, a gente vai deixar sempre no Enter aqui para ele pegar o default, tá? A gente não precisa ficar... Ele está pedindo TypeScript, normalmente se usa TypeScript, mas aqui eu coloquei não, tá? Nosso código vai rolar no browser. Ele vai instalar o plugin de ESLint. Package Managers, aí, normalmente quando a gente instala o Node, a gente tem o NPM instalado, mas a gente pode usar o Yarn, que é um pouco mais rápido, mas aqui, para fins didáticos, eu vou manter o NPM, tá? Aí ele está fazendo aqui a instalação desse cara. Provavelmente ele vai fazer o shared. Agora, ele deu coisa inválida aqui. Esse cara aqui, o mono repo prompt, um echo. Está escrevendo no readme.md essas informações. Provavelmente é algum escape de string aí que está dando esse erro aí. Não está aceitando isso como argumento válido direto do terminal. Lembrando que usando Windows, nosso terminal é um pouco zoado. Se estiver usando Linux ou Mac, vai ser mais tranquilo utilizar o terminal aí, tá? Aí aqui, ele mesmo se corrigiu. Vamos voltar aqui, ó. Aí ele criou Docker Compose YAML. Aí escreveu isso no Docker Compose. Vamos abrir ele aqui. Vamos só fechar para não dar chabu. Aqui não tem nada. Será que ele criou no Shared? Não. Onde ele criou esse Docker Compose? Pode ser esse cara aí. Aí ele abriu Pack Frontend, deu Run Build, um lint, fez a mesma coisa com o back-end, já está rodando. Pelo jeito não deu aquele limite do cursor, né? De 21 passos. Só ver se eu acho esse Docker. Não tá aqui. Só dar um refresh. Ele não fez não. Dá para escrever esse cara aqui dentro do Compose. Mas aqui não tem nada ainda. Ele está fazendo aqui que eu não sei o que seria isso. O index.ts. Aqui ele criou o readme, tá vendo? Monorepo prompt generator, estrutura, tipos utilitários compartilhados, como rodar, mas ele não fez a documentação ainda. Ele só definiu uma estrutura master aqui. Aí os modelos que o Taskmaster está usando é o Calsone 3.7 como o default. Para pesquisar ele usa o Perplexity. E como fallback ele usa o Downtropic. Legal. A gente dá para usar o Olama também local aí, se vocês quiserem subir e apontar para local e não gastar crédito, não quiserem gastar, né? Mas vocês sabem que a qualidade cai bastante, tá? Esperar mais um pouquinho para ver se ele travou ou se ele está continuando.
Vou colocar move to background. Só para ver. Aí, ele travou aqui, ó. Não vai fazer mais nada. Agora ele está fazendo isso do packages backend, erro de sintaxe, procurando algum arquivo, o index.ts dentro de packages. Acho que está no back, né? Backend. Agora deu lá 25 caos. Clicar para resumir. Aí falou que foi iniciado. Aí, o arquivo index, recomendo criar manualmente o arquivo packages backend index. Packages backend index.ts. Ele não conseguiu criar por algum motivo, então a gente vem aqui new file index.ts, deu enter, copia, colou, salvou. Depois disso a gente vai abrir a pasta backend e dar esses comandos aqui. A gente já está nela aqui, ó, pasta backend, tá vendo? Então, a gente vai dar um npx tsc e um npx eslint ponto. Eslint ponto, deu erro em alguns pontos do eslint, tá? Depois ele vai fazer a correção aqui naturalmente. Ele tá, aqui está no auto select, vamos manter o auto select. Aqui ele fala que pode continuar a configuração. Então a gente fala, pode continuar. Para ele continuar e fazer a do shared. E ele já começa ali abrindo a pasta shared e fazendo o npm init -y. Esta pasta aqui. Por enquanto ele não criou nada. Aí vai criar um arquivo package, vai fazer a instalação dos comandos. Vou só baixar aqui, ó. Tá vendo? Ele está fazendo npm install e está criando os arquivos. A única coisa que eu acho, ele está criando tudo com echo, tá vendo? O ideal seria se ele utilizasse o próprio agent aqui, né? Estou buildando o front ali. Tá vendo? Ele abriu a pasta front, está dando um build para ele fazer a geração do código de forma estática e está dando um run lint para ver se tem algum erro de ESLint e no front não tem. Agora ele vai fazer a mesma coisa com o back. No back a gente tem esses dois erros. Vamos ver se vai. Continua os dois erros. Provavelmente ele vai dar um fix. Não deu fix. Olha lá. Está pronto e validado. Olha, não relevante para o fluxo principal. Instalado como dependência local. Beleza. Adicionar scripts de build, configurar scripts no expandir para as próximas tasks. Aqui é importante, tá vendo? Eu tenho uma rule do cursor geral que ele me dá sugestões de eu fazer os commits, tá? Para a gente versionar passo a passo do que a gente está fazendo. Então, uma boa prática, toda vez que a gente terminar uma step, a gente commitar e versionar lá no Git, tá? Aqui no curso a gente tem um módulo específico, né? A gente está fazendo a configuração da parte do cursor. A gente vê ali como funciona o Git, como faz a instalação e tudo mais, então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Também no meu canal do YouTube também tem um vídeo específico falando sobre o GitHub, e todo mundo que trabalha com essa parte, né, que quer fazer um software, é interessante saber pelo menos o básico, tá? Aqui, ó, diz que eu siga para o script de build dev, integração Docker, ou prossiga para a próxima task. Importante, não vá para a próxima task até finalizar todas atuais. Para ele não ficar pulando etapa, tá? Porque depois, para a gente fazer o reverse, apesar dele salvar, ixi, quer ver que é? Excetodônico na primeira task, mesmo faltando aquelas partes. Aí ele pegou a get task, tá vendo? A 2 e vai tocar a 2. Vamos voltar lá na parte de task, trocar. Faltou esses dois, tá? Então, tenho em mente que ele pode pular alguma coisa, então sempre anotem para vocês não se perderem, tá? A gente vinha aqui em tasks JSON, ele colocou done aqui, tá vendo? Vamos ver se ele seta o Docker aqui. Ele seta, tá vendo? Ele não terminou, mas beleza. Aqui ele vai fazer a parte do banco, olha lá.
Antes, finalize essa parte da task 1 que você não fez e pulou. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Criou um arquivo package. Onde que ele criou esses arquivos? Packages front-end, package JSON, packages front-end. Ué, ele não está formatando. Confirmar aqui a edição. Ah, beleza, ele mesmo formatou. Confirmar aqui. Fez o docker para subir os dois juntos. Beleza. Accept all para ele aceitar tudo que foi feito. Close all para ele deixar limpo aqui. Dar um clear aqui para ele limpar o terminal. E é isto. A gente está pronto para ir para a etapa 2. Ok. Pode iniciar a etapa 2. Que seria ali a parte do banco de dados. Pode prosseguir. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter que ir falando com ele para continuar, tudo mais, comitando lá no nosso repositório do Git para deixar tudo versionado e vendo se está tudo ok, se ele faltou alguma coisa a gente pede para ele voltar e finalizar, tá? Mas basicamente não vai mudar muito essas etapas, tá? São coisas repetitivas que vai acontecer com vocês quando estiverem subindo aí local o sistema de vocês. Vendo, ele vai fazer todas as etapas aqui, ó. Etapa 2, ó. Etapa 1 foi, aí de 2. Vai fazer tudo isso, que é essa subtask, tá vendo? Depois vai fazer o sistema de autenticação. Depois vai fazer a integração dos LLM providers. Depois vai implementar Redis. Aí vai fazer os endpoints na nossa API. Aí vai fazer a documentação, template, a administração lá do sistema, dashboard, edição de documento, tudo mais. Aí aqui, user feedback, a parte da analytics, coisas avançadas das LLMs, e a parte de deploy aqui, que ele, ó, tá deployando aonde? Setup AWS, GCP, Azure Infrastructure, Configure, MongoDB Atlas for Database. Beleza, ele tá fazendo parte de deploy, às vezes nem precisa, eu vou fazer isso na mão. Aí aqui é muito importante, né, que ele faz a parte de security e compliance, tá vendo? Ele já faz um flow inteiro, já faz a parte de otimização também, tá? Então, eu vou continuar aqui só para mostrar como vai ficar o sistema todo pronto, tá? E para não ficar muito maçante, a gente tem que passar por 20 etapas até vocês verem o resultado final, beleza? Enquanto ele está rodando aqui, pessoal, um recado importante. Quem não sabe, já iniciou a parte do meu curso, tá, de low code. A gente vai falar sobre tudo que vocês precisam saber para pivotar o MVP, desde a concepção até a entrega em produção. O curso está bem legal. O site, eu vou deixar aqui na descrição, tá? É só entrar, Low Code Mastery. Entrando lá, vocês conseguem já entrar na lista de espera do curso. Todo mundo que estiver na lista vai ganhar 50% de desconto no acesso ali do curso. E vocês vão poder entrar no grupo de WhatsApp específico do curso, em que a gente vai trocar umas figurinhas ali para saber o que vocês querem ver nos módulos e tudo mais. Um módulo do cursor já está fechado, eu já vou abrir para vocês iniciarem o curso e já irem estudando, enquanto eu estou gravando as demais aulas, e o importante é que vocês comentem sobre isso, para eu ter insumos para poder colocar coisas em softwares ou alguma ideia de software que vocês querem que eu construa junto ali no bolo do curso, tá? Então tá bem bacana, tá um preço bem especial agora, então para todo mundo que assinar até eu lançar a primeira parte, que é o módulo do curso, vai ser esse valor, depois o valor normal, tá, pessoal? Então aproveitem agora no lançamento, vocês assinarem a lista, porque depois não vai ter desconto, tá? Assim que eu lançar a parte do módulo do cursor, vai ser preço cheio para todo mundo, e quem não está na lista não vai pegar o desconto. Então, se vocês querem
ter uma qualidade maior, gastar menos dinheiro com assinaturas de logo, de curso e tudo mais, gastar menos LLMs, esse curso é muito importante para vocês terem um software que não vai dar tanto trabalho. Software dá trabalho, a gente sabe, mas seguindo essas orientações, vocês vão estar aí 90% na frente da maioria que fica ouvindo só os entusiastas e não ouvem muitos desenvolvedores de software que sabem como o software funciona, ciclo de vida e tudo mais, tá? Então não percam tempo, clique no link e vejam, tá? Bom, galera, terminou aqui, tá? Eu vou falar para vocês que foi rápido, demorou para terminar porque foi muita task, tá? Se eu vir mostrar aqui para vocês, ó, se eu entrar na parte das tasks, ele cria essa pasta aqui, tá? Cria esse JSON. Vejam, foram 600 linhas de task, tá? Conforme ele vai implementando, ele vai criando subtasks, tá? Deixa eu pegar uma que tem subs, só para vocês darem uma olhada. Essa tem, tá vendo? A 13. Export Integration Features. Daí ele cria essas subs, ó. Tá vendo? Vai implementando uma por uma. Então, é um trabalho da gente ficar aqui falando para ele, continua, continua. Então é meio chato de você falar continua, continua, mas pelo menos você não tem que ficar dando detalhes para ele fazer as coisas e repetir. Esse é um ponto. Segundo ponto, assim que finalizou, para subir a aplicação, eu tive problemas no build, tá? Por quê? Quando a gente usa TypeScript, apesar de eu ter colocado lá JavaScript no começo, ele começou a gerar em TypeScript, só que se tiver erros de tipo, a gente não tipou legal ali, né? Tipar, para quem não sabe, é a gente informar qual é o formato de dado que vai naquele objeto, tá? Por exemplo, texto é string, por exemplo. Número é number. Então a gente tem que tipar o dado que a gente está recebendo e passando entre componentes, API e tudo mais, só para vocês saberem, tá? Aí quando a gente não faz essa tipagem, quando a gente vai buildar, ele dá erro, ele não deixa buildar quando a gente usa o TypeScript. Então a gente precisa ir lá e ficar corrigindo esses erros de tipagem, tá? O próprio cursor faz isso, a gente pede para ele, ele faz, só que é um projeto, um processo moroso, são vários arquivos e tudo mais. A gente consegue corrigir, tá? Mas o ideal é você usar JavaScript puro e tudo mais para evitar esses errinhos de build. A única coisa que vocês vão perder é um pouco da parte de testagem, tá? E garantir que o código funciona, porque o TypeScript garante um pouco isso, porque se você não tipa, você pode passar coisa que não deve ser passada e vai quebrar sua aplicação em produção. Mas para fins de MVP, acredito que não precisa complicar isso, tá? Mas tem os dois meios, vocês conseguem usar TypeScript, aqui depois vai demorar um pouquinho para você corrigir todos os arquivos, mas ele consegue corrigir, tá? Não é uma coisa que ele não consiga, aqui demora mais um pouco. Ou a gente usa JavaScript que ele vai buildar, tá? Aí eu tive que fazer essa correção, corrigir o front back, porque se vocês forem ver aqui, ó, ele criou um monte de arquivo, tá vendo? Ele criou a pasta back-end com tudo isso, a pasta de front-end com tudo isso, e criou uma shared com poucos arquivos aqui. Aí o que ele fez? Ele criou um Docker para subir todo o sistema, tá? Beleza. Aí o que eu fiz? Eu coloquei no meu servidor, tá? Então, servidor pessoal, uma VPS, com o Qlify instalado, né? Aí no Qlify eu subi esse cara aqui, essa interface que ele gerou para nós, com o processo que a gente pediu, né, de gerar prompts, eu vou mostrar aqui para vocês, e já gerou até com a parte aqui do tema, tá vendo? Um tema claro e escuro não tá tão assim ideal, parte do tema, mas não tá feio. Eu mudaria um pouquinho essa parte de abas, mas isso a gente consegue ir pedindo para ele e vai alterando conforme a gente está evoluindo. Mas, vendo, ele criou a parte que era no projeto, ele criou a parte de dashboard, tá vendo? Parte de créditos. Aqui eu já fiz um teste, eu já gerei um documento, tá vendo? Ele já marca aqui, aqui está encavalado, né? A parte de crédito você vê que está um pouquinho desincronizado, preciso dar uma olhada. Aqui eu não subi o banco, tá? Porque para subir o banco a VPS precisava subir lá toda a parte SQL. Então eu pedi para ele fazer, porque o sistema faz uma versão local storage e persiste no banco. Ele faz os dois. Local storage, para quem não sabe, fica dentro do navegador.
único problema é que fechou o navegador, apaga tudo que você salvou, tá? Mas para meios didáticos, tá? Não tem problema. Vocês conseguem fazer aí sem problemas, tá? Então, aqui tem a parte, tá vendo? Que eu gerei o documento, tá vendo? Faz uma hora que eu gerei o documento, tudo ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo projeto, tá vendo que ele já abre um wizard aqui, com questionário texture, backend, gera documentos. Lembrando, pessoal, que isso daqui eu não defini passo nenhum, quem definiu foi tudo o Task Manager, tudo que foi escrito, tudo mais foi tudo ele, tá? A única coisa é que ele gerou muita coisa em inglês e eu tive que falar para ele gerar em português, tá? Mas na geração eu já vi isso e já pedi para ele fazer o shift, tá? Aí o que acontece? Aqui ele pede, ó, a sua ideia, vamos pensar no aplicativo. Vou colocar aplicativo no LinkedIn, tá? A gente vai colocar refinar minha ideia, aqui a gente já pode escolher o motor, tá vendo que aqui ele já quebrou, vamos colocar no branco, aí ele já aparece aqui. Então tem alguns pormenores que ele deixou passar. Aí vamos colocar, deixar o OpenAI mesmo, e vamos refinar minha ideia. Aqui ele tá jogando pro OpenAI, esse cara para ele melhorar o prompt, tá vendo? Ele já deu uma refinada, e aqui ele pede o segundo etapa, que é o questionário tag. A gente escolhe o que a gente quer, a gente vai querer um web app, o nome dele é CVGPT, aí a gente vai querer web, React, backend em Node e banco de dados Mongo, ou se não, Supabase. Aí processar requisitos, aí ele já conta os créditos aqui, ele já gerou aqui a parte para criar, vamos ver, table users, tables resumes, que é do CV mesmo, seções do resume, fields do resume, resume data, templates que vai ter, user subscription, cara para pagar, e ads, seria, não sei o que seria ads, mas tudo bem. Vamos configurar aqui o back-end, select documents, você vê que aqui já está em inglês de novo, tá? Então ele não converteu tudo para português, né? OpenAI, select documents you like to generate for projects. Aqui não sei porque ele colocou isso, não precisava aqui, então a gente tem que falar para ele dar uma melhorada nessa parte. E aqui a gente pode escolher, tá vendo? Ele vai contando aqui quantos créditos eu vou gastar com a geração dos Product Requirements, arquitetura back-end, arquitetura front-end, Tech Stack App Flow, Implementation Plan e Project Rules, tá? Beleza, daí aqui a gente vai ter que colocar Generate, ele está gerando aqui, ele está jogando para OpenAI, convertendo, gerando prompt aqui em formato MD e persistindo para a gente aí no local storage. Você vê que ele já fez 4 documentos, a gente tem mais 4, é isso? A estrutura do front-end, acho que ele está fazendo, a próxima é Tech Stack, a Stack tecnológica. Você vê que ali está em português e aqui está em inglês. O Appflow, então, plano de implementação e Project Rules. Beleza, ele vai finalizar. Finalizou, gerou aqui regras do projeto CVGPT. Todas aqui. A gente colocar ver todos os documentos, ele abre essa visualização aqui, falando que tem 8 documentos o projeto CVGPT. E aqui a gente consegue ver documento por documento. Se a gente colocar todos os projetos, a gente aparece o CVGPT aqui, ó. Todos os projetos, aí para aparecer o meu antigo não está aparecendo. Então a gente precisa fazer a correção, possivelmente ele não está pegando local storage. A gente coloca aqui todos, ele muda o layout. O projeto ele fica assim e todos ele fica assim. Não sei porque ele decidiu fazer isso, mas assim fica mais bonito do que assim. Isso depois a gente vê e a gente clicando aqui, a gente abre o resumo e a gente vê lá. Project Rules, Document, olha lá.
A resume creation tool that will use to user linked profile information to automatically generate personagens, blá blá blá. Então, esse cara aqui também é um pormenor, tá, pessoal? Ele está gerando em inglês. Se a gente quer em português, a gente tem que alterar o prompt, porque ele pega no arquivo de prompts para fazer essa geração. E aqui está com uma cor um pouquinho estranha, né? Tá roxo, azul, verde. Aí tem as main features, tá vendo? Foi uma frase que a gente colocou. Olha tudo que ele já definiu para a gente, tá? Aí tem o plano de implementação, que seria para um dev team, então a gente precisa dar uma atualizada nesse prompt para ficar legal. Aí tem a jornada do usuário, o flow das telas, as transições, critical paths e tudo mais, tecnológica, React, backend Node, database Mongo, deployment with AWS e estratégias de monetização. Aí tem a estrutura do front-end, as pastas, como que vai ficar, e a parte do back também, table, blá blá blá. Aqui é o overview, parte das tarefas que devem ser implementadas, e o esquema do banco de dados, que é o SQL ali, para a gente dar um norte para o cursor, para o logo que a gente está fazendo. A gente consegue exportar, baixar, e se a gente clicar no editar, a gente consegue fazer a edição e salvar o arquivo com sucesso. A gente vai ter também a parte do clone com UI. Aqui a gente joga uma imagem e ele faz a descrição dessa imagem para a gente. Isso é ideal para fazer clone de projetos, tá? Se a gente tem um projeto que a gente quer copiar, tipo, o Mercado Livre, quero fazer uma versão do Mercado Livre, tira o print, joga aqui todos os prints, os 5, ele vai jogar para IA, fazer a descrição de tudo, para poder gerar um prompt, você pedir pro Lovable GPT da vida, fazer para você, tá? A parte de créditos, tem aqui, acredito que não está assertivo, né? Não está gastando crédito ainda, tem a parte de planos, essa página ficou bem bonita, histórico, aqui, ainda está com dado fake, tá? Aqui tem já definiu até quanto vai custar cada geração, isso é interessante. Então vamos voltar à visão geral, comprar mais créditos e tudo mais. Se a gente clicar, vem para cá, se a gente clicar, ele já renderiza o checkout com Stripe, mas parece que não está funcionando. Possivelmente porque acredito que ele não tem acesso, né? A gente precisa definir a API case e tudo mais. E no processo do task lá que a gente estava fazendo, ele não pediu. Então, a parte de configurações também bem completinho. Tem a parte de notificação ativar ou desativar. Tem a parte do tema, se a gente clicar aqui ele também muda. Configurações da AI para a gente ativar ou desativar os motores de IA. E as configurações gerais das LLMs. Parte de segurança, alterar senha. Aqui não sei porque ele pediu isso, fez isso. Ele achou necessário. Então, pessoal, esse é o nosso sistema que a gente criou basicamente com uma frasezinha curta e ele gerou tudo isso para a gente através do MCP. A única coisa é que o cursor tem aquele limite de 25 chamadas, né? Então toda vez tem que colocar resume. Então acaba sendo um pouquinho chato você ficar colocando continuar. Então esse flow aqui é o flow específico para a criação de apps quando a gente não tem muita noção do que a gente quer, a gente tem só uma ideia mais ou menos na cabeça, a gente deixa tudo a cargo da IA, ela vai se virando para fazer back, front, tudo, né, o banco de dados, então ela vai se virando ali. É um meio de você meio que dar uma olhada, porque em 3 horas dedicadas você consegue fechar um sistema inteiro. Com base nesse projeto que você gera, você já consegue ver mais ou menos como é o flow e tudo mais, e consegue pedir para ela arrumar página por página. Você vai olhando na página e vai pedindo para ela ali no cursor, fazendo, altera isso, altera a cor e tudo mais. É um modo de desenvolvimento, ou vocês podem fazer o modo de desenvolvimento normal também, tá? O modo de desenvolvimento que eu vou ensinar nas próximas aulas também com o cursor, tá?
esse é um modo legal que o pessoal usa para assemelhar um pouco o comportamento do Replit, tá? Com esse MCP a gente consegue assemelhar um pouco o funcionamento do Replit, a gente deixa tudo na nossa mão, né? Porque o Replit, ele cria banco de dados tudo na parte do Replit, então acaba pagando tudo para o Replit, né? Além da assinatura do Replit, tem que pagar a parte do banco de dados, das VPS que você vai subir lá, então acaba sendo um pouquinho custoso. Com esse cara aqui, no nosso PC, vai gastar um pouco das nossas keys, né, no OpenAI e tudo mais, a gente consegue centralizar tudo no nosso computador e é bem interessante vocês derem uma olhada, treinarem, né, o uso, porque vocês precisam pegar um pouquinho a manha, ver como que é, ver se isso é a praia de vocês, né, de ficar só assistindo ela codar, não fazer review do que ela está gerando e tudo mais. Tende a gerar erros, não vou mentir, ele gera erros porque é erros de LLM, tem toda aquela parada de contexto, mas para quem não tem uma visão clara, para mim é o passo ideal usar esse método de funcionamento, tá? Então, pessoal, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Conteúdo bem legal. Não tem esse conteúdo aqui no BR. Muita gente aí é entusiasta da parte do Vibe Code, mas não entende muito da parte de integração e da parte de codificação, configuração, nada. E o meu canal é focado mais nisso, tá? Trazer mais uma mão na massa e fazer o que a gente consegue fazer de entrega, de produto já para colocar para vender. Aqui nesse caso, esse cara aqui era só a gente finalizar ali a parte de integração com o Stripe, para a gente poder já ter esse projeto rodando aí e dando uma graninha para a gente fazer um apoio, tá? Então, pessoal, se gostarem do vídeo, deixa o like, comente aqui que gostou, que não gostou, tá? Compartilhe com os amigos se ajudou vocês em algum ponto, né? Clareou alguma ideia. Tá? Se inscreva no canal. E todos esses passos que eu estou dizendo para vocês ajudam muito a entregar o meu conteúdo para mais pessoas e tudo mais, e o canal ganha corpo, né? Para isso eu tenho minha área de membros, tá? De assinatura de membros, aqui no YouTube próprio, que você vai ter acesso a muita coisa legal, tá? Você vai ter acesso a vídeos que eu não lanço para todo mundo, a vídeos mais focados em tutoriaizinhos de alguns assuntos que o pessoal gosta, tá? Vai ter acesso a um grupo do WhatsApp que eu tenho muito contato, que eu tiro dúvida e tudo mais, então você vai ter contato direto comigo nesse grupo. Então, a partir ali da primeira assinatura básica, ali, que é R$ 7, você já consegue entrar nesse grupo e tudo mais. É lógico que conforme você for aumentando a sua área de membros ali, de sênior para cima, você já tem acesso a todo o meu conteúdo, conteúdo de rules que eu tenho, prompts que eu vendo no Gumroad e no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição das minhas lojas também. Quem é assinante sênior para cima tem acesso a tudo, não precisa pagar nada separado e tudo mais. E eu estou lançando também a minha área proprietária de membros, que eu finalizei. Vou deixar aqui, logo no começo da descrição. Cliquem lá se vocês acharem interessante. Vocês conseguem acessar a área de membros direto lá, e lá já está tudo linkado bonitinho, todas as minhas prompts, rules, toda a parte de assinatura. Os meus cursos vão sair nessa plataforma, tá? Então, dependendo do seu nível de assinatura, você tem acesso a todos os cursos, a todos os tutoriais, vai ter tutorial, vai ter curso, vai ter área de membro, vai ter meus prompts rules, você consegue adquirir separadamente, ou se você assinar, você vai ter acesso a tudo, e você pode assinar a hora que você quiser e parar de assinar a hora que você quiser também, tá, pessoal? É um projeto novo que eu fiz, tá? Tá em start, então a gente vai construindo isso junto, né? Então, se acontecer algum problema, se vocês não conseguirem assinar, vocês dão um toque para mim, que eu dou uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Então, para hoje era isso. Espero que tenham gostado. Valeu.